Olá, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo, eu vou falar sobre um comentário aí que eu vi num vídeo meu e a pessoa, o moço lá comentou dizendo que eu preciso, eu não lembro o título do vídeo, tá? Mas ele falava que eu precisava aprender muito, tinha muito que aprender alguma coisa assim, e para eu procurar um rabino, tá? Aí eu vou explicar aqui por que que eu não procuro rabino, nem pastores e nem padres, nem ninguém. Eu respeito a todos, tenho uma consciência de que eu preciso aprender muito ainda, é por isso que eu estou estudando, eu pesquiso e estudo a minha Bíblia todos os dias, tá bom? E oro a Deus também, porque é muito importante a gente estudar, buscar em Deus, né, para que Ele abra o nosso entendimento para a gente aprender, tá bom? Aí eu vou contar um sonho que eu tive, eu já contei aí no vídeo, mas eu vou contar de novo. Presta atenção porque que eu não sigo ninguém mais. Eu parei de seguir, ouço todo mundo, ouço alguns rabinos, tipo Moré, alguns pastores eu ouço, mas eu não sigo, tá? Eu tenho muita cautela também em tudo que eu ouço. E quanto mais culto eles forem, mais cautela eu tenho. Estou sempre com o pé atrás. Eu não acho que estou errando por isso, porque você não tem que seguir as pessoas cegamente, né? Porque elas falam muito bem, porque elas têm muita inteligência, muita sabedoria. E eu acho que a gente também tem que ter sabedoria, né? Já quebrei a cara com esse negócio de ficar seguindo pessoas sem pensar. Tá bom? Então foi assim. Eu tive um sonho já faz muitos anos esse sonho e eu nunca tinha entendido ele, tá? Era assim, eu chegava num lugar, passava por um portão e no portão eu via parte da camisa só do porteiro, tá? Era uma portaria e esse porteiro estava de costas, eu vi um pedaço do ombro dele e eu passei e ele não me viu, tá? Aí cheguei numa antessala muito bonita, sabe? Aquela coisa de gente rica, fina, que os estofados são tudo clarinhos, begezinho claro. Rico gosta disso, né? Então, e eu entrava ali observando tudo. Logo depois que eu entrei nessa antessala, tinha na frente logo assim um corredor muito largo, mas muito largo mesmo, tá? Eu entrei por esse corredor, era um corredor bem bonito, não tinha nada no corredor, era só um corredor, mas largo e comprido. Eu fui entrando nesse corredor e por mim, no meio desse corredor, duas mulheres muito bem vestidas passaram por mim, assim, praticamente encostaram em mim. Elas conversavam entre elas duas, muito bem vestidas, com aquelas roupas glamurosas, sabe, de coisa de Hollywood, quando eles posam lá para as fotos que saem nas revistas no mundo inteiro, e a Globo fica comentando sobre a roupa da mulherada. Isso aí. Elas passaram conversando, rindo e não me viram, embora tivesse praticamente me atropelado, tá? Eu fui caminhando. Cheguei num salão muito grande mesmo, cheio de pessoas, cheio daquelas mulheres luxuosas, né? E homens. Os homens estavam todos de paletó preto e camisa branca por baixo. E aquela gravata borboleta no pescoço. E ali eu fiquei observando, e a primeira coisa que eu cheguei ali, que eu vi, e eu fui até essa coisa, foi uma coluna, tá? Ela tava logo, eu olhei, foi a primeira coisa que eu olhei. Eu olhei de baixo até em cima, era uma coluna muito alta, porque o pé direito desse lugar, gente, era muito alto. Tudo lá era muito fino, muito chique. Vocês não têm noção do que era aquilo lá. Aí eu fui olhando aquela coluna até em cima. E quando chegou em cima, eu percebi que ela não estava ali para dar sustentação àquele ambiente. Ela era como um enfeite, tá? Era como um enfeite. E aí depois eu esqueci a coluna e olhei para o fundo. E no fundo tinha uma parede toda de mármore. Era de mármore no chão até em cima.
até o pé direito lá. É pé direito que chama? Teto, sei lá como é que chama. E era mármore, sabe aqueles... Era um mármore verde escuro. Verde bem escuro. Se você visse de longe, ia achar que era preto. Mas não era não, porque eu fui até lá e observei também de baixo até em cima. Eu observava tudo, tá? E era mármore. Nessa época eu nem sabia que existia mármore daquela cor. O mármore que eu conhecia é aquela pedra branca e uma bege que tem uns riscos preto. Nunca imaginei que tivesse mármore verde escuro, né? E então, aí eu olhei e vi. Depois eu me virei e fiquei observando as pessoas. Não sei se no sonho, se não me engano, eu esqueci desse detalhe. Parece que eu não falei das taças, não lembro. Tá? Porque quando eu gravo vídeo, eu não fico assistindo o vídeo depois. Eu gravo, posto lá e acabou a conversa. Eu não gosto de ficar vendo, né? E aí eu tinha um balcão que ligava dessa parede de mármore até a outra parede. Era um balcão enorme de vidro transparente. Em cima desse vidro, dessa bancada de vidro transparente, era cheio de taças, taças finíssimas. Elas estavam todas assim para cima e vazias. Não sei se tem algum significado, mas eu acredito que tudo que me chamou a atenção e eu foquei tem um significado ali. Mas eu não sei o significado disso. O mármore eu sei que coisa boa não é, tá? Porque é aqueles mármores que a gente vê muito em cemitério, sabe? Túmulos de cemitério. Então, sempre que eu lembro daquele mármore, eu lembro de túmulos de cemitério. Então, para mim, não é coisa boa. Tudo bem. Aí fiquei ali observando, vi as taças, fiquei olhando as pessoas. Nesse momento, eu percebi que no meio do salão tinha um elevador. Um elevador todo de vidro, era um vidro acinzentado, que se chama de fumê. E era assim, só que quem estava dentro do elevador conseguia ver tudo que estava fora. E quem estava fora também via tudo quem estava dentro, tá? Você conseguia ver muito bem. Eu fiquei observando e comecei a ir em direção a esse elevador. Cheguei lá, eu entrei. Era um elevador cheio de botão, cheio de frescura. E como ali era tudo muito chique, muito fino, eu não sabia mexer. Aí eu apertei um primeiro botão. E aí era errado o botão. Então eu bati o chão do elevador, ele fez isso. E eu bati com tudo na parede do elevador, que era de vidro. E aí, nesse momento, todo mundo mesmo se voltou para mim e me viu. Porque eu andava no meio de todo mundo e ninguém me notava, né? Nessa hora eu me dei conta que não era que eles não me viam, eles me ignoravam, né? Nesse momento, todo mundo se voltou e começaram a rir de mim. Eu morri de vergonha. Aí apertei um segundo botão, errei de novo. Aí eles riram mais ainda. E as mulheres, com aquele glamour todo, elas eram tão finas que até para rir de mim elas colocavam a mão assim, escondiam levemente o sorriso, né? E os homens então gargalhavam pra caramba, tudo olhando para mim. Nessa altura do campeonato eu já estava desesperada, morrendo de vergonha. Eu queria que abrisse um buraco no chão para eu sumir daquele lugar. E aí eu apertei o terceiro botão. Aí o terceiro eu acertei. E aí o elevador começou a subir devagar, muito devagar, mas começou a subir. E aí eu ficava olhando para eles e ia subindo e olhando. E eles riam o tempo todo, eles não pararam, né? O elevador foi subindo, subindo, eu morrendo de vergonha. Quando chegou mais ou menos no meio do caminho, eu esqueci aquele povo lá, porque eles já estavam tão lá embaixo, né? Que eu esqueci eles. E aí olhei para cima. Quando eu olhei para cima, minha gente, o teto desse lugar, que tudo lá embaixo era tão fino, já era diferente de lá de baixo. O teto dentro desse elevador era, sabe, casa de pobre, né? Que a gente tem a nossa casinha, às vezes a pessoa batalha para ter uma casinha, e aí não tem condição de fazer o acabamento direito, fica cheio de ondulações,
tudo mal feito, era assim. Era coisa simples de pobre, né? Não tinha nada a ver com glamour lá de baixo. E eu também comecei a me dar conta nesse momento que as paredes do elevador, elas não subiram, porque o elevador ele sobe, a parede sobe junto, né? Esse não. Só o chão foi subindo e as paredes ficaram imóveis. Então, a porta do elevador que eu entrei, ela ficou lá embaixo, ela não subiu comigo. Os botões ficou tudo lá. Então, quando eu olhei para o teto, me toquei que a porta ficou lá embaixo. Eu não tinha como voltar lá para baixo, eu nem queria, porque eu estava morrendo de vergonha daquele povo rindo de mim, né? E aí no teto, gente, eu vou tentar explicar como que era. Era aquela laje mal feita e tinha umas ripas de madeira fininha assim. Tipo, eu lembro que quando a gente era criança, que a gente morava numa firma, tinha um negócio que chamava mata-burro lá na Bahia, que eram umas grades de ripa que eles colocavam na ponte para não passar animais, porque os fazendeiros, fazendeiro não, pessoas que tinham roça, passava com seus animais para vender coisas na cidade vizinha, então eles, para evitar isso, fizeram isso, e a gente chamava de mata-burro, tá, o pessoal, que eram ripas, que tinha, então se o animal passasse, ele prendia a pata ali dentro e ficava preso. Então eles passavam com o animal por dentro do rio. Maldade do povo, né, rapaz? Não deixar os coitados dos bichos passar pela ponte. Então era assim. Só que esse mata-burrozinho que eu via em cima, gente, o espaço entre uma ripa e outra era minúsculo. Muito pequeno mesmo assim. Muito pequeno assim, ó. Uma coisa minúscula. Só que eu comecei a ver tudo lá em cima, através desse espaço pequeno, como se não tivesse teto. E aí eu vi lá em cima e comecei a olhar. E lá em cima tudo era muito simples, as paredes eram simples, não tinha quase móveis, e os móveis que tinham eram muito simples. Tudo era simples, não tinha nada a ver com aquele glamour lá de baixo. E eu comecei a me preocupar porque eu tinha que passar por aquele espaço minúsculo. E como que eu ia passar? Eu digo, eu não vou conseguir, eu vou ser esmagada. Porque o teto não para de subir, eu vou ser esmagada. E comecei a entrar em desespero lá dentro, né? Mas aí eu vi, perto assim da coisa do elevador, do teto lá de cima, tinha um banco bem simples. Nesse banco tinha uma mulher vestida de maneira muito simples também, tá? Não me pergunta como ela era, se ela é loura, se ela é morena. Eu via ela muito bem, mas não sei falar nada sobre ela. É como se eu não visse. E do lado dela tinha uma criança de aparentemente 8 anos de idade, também vestido de maneira simples, que estava do lado dela sentado. E no colo dela tinha um bebê de aparentemente 6 meses. E eu não sei o sexo da criança porque ela estava voltada para a mulher. O rostinho dela estava voltada para a mulher. Então ela segurava aquela criança e ela estava olhando para mim. E o olhar dela era de compaixão. Sabe quando você olha para uma pessoa e tem um monte de gente, sei lá, desfazendo dela, e você olha com reprovação, né, e fica com dó? É mais ou menos isso. E a criança também. Ela olhou para a criança e disse: "Vamos ajudar ela", né? E aí com uma mão ela estava segurando o bebê e a outra ela colocou a mão assim, ó, naquele espaço minúsculo. Quando ela colocou a mão, eu levantei a minha e peguei na mão dela. E aí ela não me puxou, não. Eu só peguei na mão dela e passei automaticamente pelo aquele espaço. Não é que o espaço abriu, não. Eu passei pelo espaço fechado mesmo. E cheguei lá em cima. E lá tudo era diferente. E eu estava muito feliz. Eu estava numa felicidade enorme. E eu via que a mulher sorria, né? Eu consigo saber disso. Ela sorria, eu via a expressão de tudo dela, mas não sei falar a cor dos olhos dela. Eu não sei falar se ela era loira, se era morena. Não consigo saber, eu não sei falar, tá? E a criança também estava feliz e eles comemoravam comigo. E aí o sonho acabou. E o que é que eu entendi? Nessa época, que já faz muitos anos, eu nunca imaginei que existia um pessoal que era judeu, que usava preto e branco. Eu não sabia também que a coluna representa a maçonaria, tá?
E eu deixo claro aqui que eu não tenho nada contra ninguém, nem maçonaria, nem macumbeiro, nem pai de santo, não tenho nada contra. Eu só sei o seguinte, o meu lugar não era lá, tá? Eu estava num lugar que não me pertencia. O Eterno me chamou para ficar no lugar de simplicidade, né? É desse jeito, é na minha simplicidade. Então, por isso eu não sigo ninguém. Por quê? Quando eu entrei na internet, quando eu entrei, não, eu entrei em 2015. Antes disso eu não entrava na internet. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre as coisas, que eu comecei a acordar para a vida, a primeira pessoa que eu encontrei foi um rabino, que ele é ortodoxo, né, daqueles assim bem ortodoxo, e ele usava preto e branco. Então eu gostava muito de ver ele. Até hoje eu gosto dele. Tenho nada contra, não. Embora depois eu fui vendo as aulas que ele dava, eu digo, não é bem isso que eu estou procurando. Eu estou procurando saber o nome do pai, o nome do filho. Eu quero saber sobre o Apocalipse, o que está vindo aí pela frente. Não era bem aquilo que ele falava que eu queria, né? Mas eu fiquei um tempo observando. Depois eu comecei a ficar com o pé meio atrás, né? Fiquei meio com o pé meio atrás. E um certo dia apareceu uma live no canal dele e tinha um maçom de grau 33, né? E eles falavam ali da maçonaria, aquela coisa toda. Então eu lembrei logo desse sonho, tá? E deixando claro mais uma vez, não estou aqui para julgar ninguém, cada um que siga o seu caminho, tá? Mas o meu caminho não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. O Deus que eu sirvo não é Bafomé, tá bom? Cada um siga Bafomé, siga Oxalá, siga quem vocês quiser. Todo mundo tem o seu livre-arbítrio. O Deus que eu sirvo não é Bafomé, eu não tenho interesse na maçonaria, né? Mesmo porque mulheres nem aceitam, tá bom? Então, o que foi que eu fiz depois desse tempo? Comecei a ficar a tomar mais cuidado com pastores, com rabinos, com todo mundo. Eu ouço todo mundo, até satanistas, ouço todo mundo. Com respeito, aprendo com eles, mas sempre com o pé atrás, tá? Eu não tenho um líder rabino, um líder pastor, o meu líder está no céu, tá? Eu não sei se daqui a um tempo, talvez isso ainda aconteça, eu me encontre com o pessoal, porque eu já sonhei eu com um pessoal e a gente estudava sobre a Torá, tá bom? Mas ainda não chegou esse tempo, não estou com pressa, não vou sair por aí descabelada correndo, procurando um líder para a gente estudar, porque tudo é no tempo do Eterno. Se a gente tiver que se encontrar, a gente vai se encontrar naturalmente e eu não estou em busca disso, tá? Eu tenho muita paciência sobre isso, porque eu acho que isso é muito sério, tá bom? Nós estamos vivendo, irmão, num momento que a gente não pode bobear, não. Toma cuidado, muito cuidado com quem você segue, principalmente você que está saindo da igreja agora e já é desesperado, né? Tem um monte de gente que saiu da igreja e os rabinos convenceram eles que Yahushua, o Filho de Deus, chamado de Jesus no cristianismo, ele não existe. E eles já acreditam nisso. Isso é muito perigoso. Eu continuo acreditando. Eu só não chamo ele de Jesus, mas eu continuo acreditando e não saio por aí ouvindo todo mundo, não. E eu aconselho você, toma cuidado com quem você segue, principalmente nas redes sociais. Tudo quanto é maluco que aparece falando de Deus, o povo segue. Irmãos, toma cuidado, pelo amor de Deus. Cada um tem o seu próprio Deus, né? É Deus perverso, é Deus bobão, boca aberta, é Deus tagarela que passa 24 horas falando abobrinha no ouvido do povo, umas bobagens que não tem cabimento, e o povo lá seguindo. Toma cuidado, vigia, porque o que bem tem aí é enganação e passatempo para fazer você ficar desapercebido e até deixar de acreditar na verdade, tá bom? Toma cuidado, vigia. Se você está saindo aí da sua religião, porque por algum motivo, seja lá qual for,
Respira fundo, tenha um tempo com Deus, medita na palavra, medita com vontade na palavra, mas não é aquela coisa de abrir a Bíblia para ler um salmo de vez em quando, aquilo que te convém. Leia a palavra, coma, deguste a palavra e tenha interesse em entender o que você está lendo. Não fique envergonhado, não fique triste, né? Quando as pessoas achar que você é um idiota, um bobão, não é, todo mundo começa, todo mundo tem o seu começo, né? E busque a Deus dessa forma. Eu mesmo sei que tenho que aprender muito, mas eu não vou me limitar agora só porque eu não tenho um grande entendimento, porque eu não sou homem, porque eu não sou rabina, né? Não sei nem se existe esse negócio de rabino, porque eu não fiz curso de teologia e nem pretendo fazer, porque eu não estudei aí com rabinos de Israel, não me limito não, mas eu busco a Deus e com humildade, com simplicidade, né? E eu tenho estudado todo dia, e eu vou chegar lá, em nome de Yahushua, tá bom? Esse é o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido, espero não ter ofendido ninguém. Se eu ofendi, me desculpem, tá? Cada um siga aí o seu caminho, mas o meu caminho, ele é o contrário, ele não tem nada a ver com Bafomé, ele não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com Yahushua, e é esse caminho que eu tenho seguido. Não tem sido fácil, tá? Não tem sido fácil, mas eu estou seguindo o caminho que o Eterno está me direcionando a seguir, tá bom? Se há muitos anos atrás ele me deu esse sonho, é porque tem alguma importância nele, eu tenho que prestar atenção, tá bom? Então aí um beijão para vocês, fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.